Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Dr. Jefferson Calil sobre essas questões do fígado. Já tivemos aí algumas ideias de como pensar melhor, cuidar melhor do nosso fígado. Aliás, é um dos organismos, um dos mais importantes, ou tão importante quanto os outros, mas devemos cuidar de uma maneira toda especial. E claro, a gente quer contar com a sua participação. A gente pede que você ligue aqui colocando as suas perguntas, as suas dúvidas, e ao longo do nosso programa a gente vai respondendo com muito carinho para você. 0 Operadora 19 3871 9620. Então, doutor, nós tínhamos falado de algumas questões do nosso fígado, dos nossos fígados, né? Boa. E nós temos, então, falamos das doenças, a questão da ascite. Perfeito. O que de fato seria essa ascite? Só para a gente, o pessoal que está em casa entender muito bem, olha, então, a primeira questão que nós vamos tratar agora é sobre ascite. O que seria? A ascite, na verdade, é um termo genérico para qualquer acúmulo de líquido na nossa cavidade abdominal. Então, um exemplo que eu gosto de falar para as pessoas, imagina um baú, é o nosso abdômen, cheio de coisas lá dentro. Tem o fígado, tem o baço, tem os intestinos, está tudo lá dentro, né? O estômago. E aí, por qualquer motivo, a gente vai falar de algumas causas, acumula líquido lá dentro. E esse líquido fica boiando. Então, é como se a gente pegasse um baú cheio de objetos e jogasse água lá em volta. Tá. Então, a ascite é isso, é esse líquido que fica dentro do abdômen, mas banhando tudo aquilo. As causas de ascite, 80% é a hipertensão portal, está relacionado ao fígado. Por uma obstrução na passagem do sangue, a gente tem um outro mecanismo também da função do fígado, a gente comenta isso. Outra causa que vem a seguir, que são os tumores, as neoplasias, os cânceres, quando eles se disseminam para dentro da cavidade abdominal. Tumor de ovário faz isso, estômago, intestino. Né? Ele dissemina, o mesotelioma, que são outros tumores que tem, ele se dissemina dentro da barriga e estimula a produção de líquido. Então, Na minha cidade seria barriga d'água. barriga d'água, famosa barriga d'água. Tipo, você, como eu, assim, que nós temos... barriga d'água, o que é ascite? Ascite seria, bom, não especificamente a barriga d'água, mas com tudo aquilo que o doutor está dizendo. Então, falou das causas, né? Sintomas em relação a essa questão da ascite. Ascite. Uma ascite leve, às vezes até 1,5 litros, a pessoa pode não perceber. 1,5 litro de água. Pode ter 1,5 litros aqui, for mais gordinho, tal, nem percebe. Se for um acúmulo, já pode chegar até 15 litros. Em aqueles que já têm há muito tempo, tem descrito até 15 litros de líquido dentro da barriga. Mas geralmente gira em torno de 4, 5 litros e ele vai acumulando e aí, conforme o acúmulo vem, vai dando sintomas. Quais são os sintomas específicos da ascite? Geralmente, a distensão abdominal. A pessoa fala, nossa, minha barriga cresceu. Mas ela não se percebe que está, sei lá, está fofo aquilo ali? Não percebe isso? Ela geralmente é mais tensa, é um crescimento, e ela cresce ao longo de algumas semanas. Geralmente não é que nem o ganho de peso, que a pessoa fala, eu estou há meses, às vezes a roupa... Não, ela às vezes de uma semana para outra, ela fala, nossa, minha barriga distendeu. A circulação, as veias podem ficar evidentes, falta de ar, porque acumula. O líquido pode passar para o tórax e a compressão do diafragma também, então a pessoa fica mais cansada também. Mas 4 litros é muita coisa, É né? bastante coisa. Bastante coisa. Então, aí a pessoa com isso percebe esses sintomas e... Começa a distender, perda do apetite, o apetite começa a ficar ruim. Né? Por conta do próprio líquido ali, atrapalha a absorção de nutrientes e tudo mais. Então a pessoa fala, o apetite já está meio ruim. A questão da ascite, por exemplo, tem algum risco para a pessoa? Alguma coisa um pouco mais complicada? As complicações da ascite, né, principalmente relacionada à hipertensão portal, infecção, que nós chamamos no termo médico, peritonite bacteriana espontânea. Então imagina que tem um monte de líquido banhando o intestino que é rico em bactérias. Então, um intestino ficou preso, uma pessoa que tem uma ascite, o intestino ficou preso, tem um crescimento bacteriano, o fígado, que é responsável pela defesa, já não está funcionando direito, essas bactérias crescem, se acumulam no líquido e tem uma infecção nesse líquido. Então, isso pode até 20% de mortalidade, a pessoa até pode morrer por uma infecção no líquido. Por isso que o ideal é não ter o líquido, não deixar formar. Né? É sempre, ou uma quantidade pequena, não deixar ele muito... Pode predispor a infecção, dificuldade respiratória. Então, tem essas. A questão, inclusive, eu acho que tem algumas telas que a gente vai mostrar alguma coisa sobre os cuidados e tal. A questão do tratamento em relação à questão da ascite, porque de fato é uma coisa, a gente brinca um pouco, mas
De fato, é algo sério, né? Tem um sério risco e um grave risco. E em relação ao tratamento, é claro que a pessoa, claro, precisa procurar o médico, se informar. O pessoal que está na tela está vendo lá, né, os cuidados. Mas qual o tratamento, neste caso, que teria para a CIT? Na verdade, o primeiro ponto é perguntar, é a CIT secundária ao fígado, do câncer, é entender a causa da CIT. Tá, dependendo da causa. Da causa é um tratamento. Por exemplo, da carcinomatose, se for alguma coisa que dê para uma cirurgia, uma quimioterapia, ok. Não, do fígado, perfeito. O fígado é um mecanismo bem interessante, a formação de ascite, né, da causa da cirrose. Porque o fígado ele não consegue fazer a limpeza das bactérias que vêm do intestino. Essas bactérias acabam circulando, levam uma reação inflamatória que abrem os vasos, esses vasos ficam dilatados e por conta disso acaba acumulando. Aí um fator que predispõe é a ingestão de sódio, de sal. A pessoa ingere o sal e não consegue eliminar aquele sal puxa a água e essa água extravasa para o abdômen. Então, como é que a gente trata, como que a gente previne que tenha ascite? Restrição de sódio, 2 gramas por dia, que é uma colherzinha de chá, que é pouquinho, isso no total, e diuréticos que jogam o líquido fora, o sódio fora, justamente para tentar segurar essa formação. Quando é muito tenso, a gente faz uma punçãozinha, e esvazia isso. Puxa, de fato é algo preocupante, não é? Sim. É preocupante. Sim. Ó, eu queria até que voltasse a tela dos cuidados da CIT, se a gente pudesse voltar a tela, porque eu acho que seria interessante ali, olha, tratar a doença hepática de base, né, como abstinência de álcool e tratar as hepatites virais. Perfeito. Justamente por conta de a pessoa tem uma cirrose leve, ela tira aquele fator, a hepatite viral, tratou, ou a cirrose por álcool, parou de beber, o fígado regenerou, ele ganha um pouco de função, resolve a CIT. Interessante, né? Então, engraçado, como o nosso organismo ele é danado, né? Tem uma capacidade mesmo... É impressionante isso, né? Tanto a questão da regeneração, ou como encontrar uma maneira, o próprio organismo de se defender de algumas questões, isso é muito bonito, não é? Perfeito. É a perfeição do nosso organismo. É uma perfeição, uma orquestra, né? É bonito isso, né? Nós temos também a outra tela, aliás, continuando a tela, para a gente dar uma olhada em algumas outras coisas. Por exemplo, a retenção do sal, tinha dito, medicamentos diuréticos para paracentese, é isso mesmo? É isso, a paracentese é essa punção que nós tiramos. Uma coisa interessante é medicamentos, que nós falamos de automedicação. Então a pessoa tem ascite, eu tomo os remédios. Tomar muito cuidado. Um pela própria cirrose, que pode piorar a cirrose, mas o outro, por exemplo, um anti-inflamatório. Uma ascite, vou tomar um anti-inflamatório. De forma alguma. Porque, como a gente comentou agora, os vasos estão abertos. Então o rim, ele já não está com uma circulação tão adequada numa pessoa que não tem. Então, uma pessoa que tem ascite, o rim trabalha sobrecarregado. Quando a gente usa o anti-inflamatório, ele vai lá e age justamente no rim, dá uma lesão justamente nesse sistema que já está trabalhando forçado. Pode descompensar, aparecer uma insuficiência renal. Então, a pessoa tem ascite, tomei um anti-inflamatório, tive uma insuficiência renal. Porque o rim já está no limite. Por isso que os medicamentos são muito perigosos. Mesma coisa antihipertensivo. Geralmente as pessoas que desenvolvem ascite, por conta da abertura dos vasos, a pressão cai, elas param de tomar remédio para pressão. E alguns antihipertensivos, remédios para pressão, podem descompensar o rim. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Quem tem ascite, não tomar medicamento nenhum. A questão sem orientação jamais. A questão do transplante hepático. O transplante é para aqueles casos que a função do fígado já foi. Extremo. E que a pessoa já tem complicações da cirrose. Então ela tem uma ascite que tem infecções frequentes, tem hemorragias digestivas por conta das varizes, que o sangue acaba desviando. Ele não passa pelo fígado, ele acaba desviando, dilata alguns vasos que não deveriam ser dilatados, especialmente esôfago, fundo do estômago, aqui a parte alta, sangramentos. Então chegou um ponto que o fígado já não tem mais função. Encefalopatia hepática, que é o funcionamento cerebral, que ele já não consegue metabolizar aquilo que precisa. Então é um ponto que o fígado já perdeu a função dele. Então nesse caso, o único tratamento é a substituição da função. E tem feito, no Brasil tem feito isso? Muito. Crescido muito. Cresceu muito a consciência das pessoas para falarem, não, a gente vai doar o fígado para ajudar alguém. Os serviços estão cada vez melhores, crescendo. Então, houve aprimoramento técnico, melhora de antibiótico, melhora de técnica cirúrgica, melhora de cuidados de UTI, anestesia. Então, o transplante, por ser uma cirurgia de grande porte, ela envolve uma série de coisas. Os hemoderivados que usa, plasma, sangue. Então,
uma série de coisas envolvidas, os imunossupressores que são usados para poder, para não ter rejeição que é um órgão diferente, de uma pessoa diferente. Então, houve um avanço muito grande nessa área dos transplantes em geral. E o fígado vem nessa linha. A fila é grande para a questão do fígado? É grande. Transplante do fígado. É grande. Tanto que o que se faz é os pacientes que estão piores, né? Função pior, que se ficar não vai sobreviver, eles são priorizados para poder fazer o transplante. Isso aí, olha, estamos conversando então sobre todas essas doenças que acontecem e que, de fato, o nosso fígado aí fica um pouco sobrecarregado com tudo isso, com tantas situações que às vezes por não cuidar, ou tão, de certa maneira, quando nós negligenciamos o nosso cuidado em relação ao fígado, né, a gente acha que tem outros órgãos mais importantes, esquecemos aí dessa função primordial que ele exerce no nosso organismo. Falamos de ascite. A questão da cirrose agora. A cirrose, ela não é, como a gente disse no início, não é só uma doença de alguém que toma muito álcool. Não. A cirrose, A cirrose, as causas mais comuns de cirrose, álcool, esteatose hepática. Por quê? Tem muita gente com esteatose, esteatohepatite, fibrose, cirrose. Não porque uma esteatose leve leva a cirrose, não. Mas porque tem muita gente e aí evolui para cirrose. Então, esteatose hepática, o alcoolismo, ou o abuso do álcool, hepatites virais, B e C, as hepatites B e C também, e uma outra doença que é a hemocromatose, que é a dificuldade do corpo de jogar o ferro para fora, que a gente vem dos alimentos, participa das hemácias, das células do sangue, e pode acumular no fígado, e esse acúmulo no fígado é tóxico para o fígado e leva a isso. Então, mas é mais raro, não é um diagnóstico comum, tudo. Se a gente fosse falar assim, quais são as principais causas? Álcool, esteatose hepática e hepatites virais. É porque a gente sempre tem, no nosso universo imaginário, quando fala de cirrose, a gente automaticamente liga à bebida, não é? Então a gente é preciso de fato esclarecer isso, porque muitas pessoas em casa podem ainda ter essa dúvida, não é? Independente de onde a pessoa mora, onde ela esteja, ou o tipo de formação que já teve, né, ou que tem, às vezes ainda essas dúvidas, elas persistem, né? A cirrose, ela é um tipo de câncer, não? Não. A cirrose... As pessoas falam isso também. Isso. A cirrose, ela é um fator de risco para o câncer do fígado primário. Mas não necessariamente o... Não é câncer. Ela é uma doença benigna. O que a gente caracteriza benigno e maligno? Benigno é aquilo que fica restrito. Maligno são aquelas células que crescem e se desprendem um para outro. Então, assim, a cirrose, na verdade, ela é uma cicatriz no fígado. Então, é uma agressão. Um exemplo seria como se fosse insuficiência renal. O rim parou de funcionar, uma insuficiência cardíaca. Essa perda de função normal do órgão é o que a gente chama de cirrose no fígado. Entendi. Agora, tem algum risco maior para a pessoa, mesmo sendo chamado de benigna, no caso, mas tem algum risco? Tem. Os riscos, então, formação de ascite, que é o líquido na barriga, formação de varizes esofágicas, que é a circulação que a gente fala pelo umbigo, lá embaixo pode ter mais hemorroidas, sangramentos hemorroidários, as varizes de esôfago que sangram, pode levar à morte. Outras complicações, encefalopatia hepática, que é o acometimento cerebral, síndrome hepatorrenal, que é essa disfunção do rim secundário, hepatopulmonar, disfunção do pulmão secundário ao funcionamento do Nossa, mas é muita coisa, não é? Tem, é um espectro de complicações assim. Mas é uma coisa que eu fico impressionado enquanto você fala assim, como uma coisa de fato está relacionada à outra, não é? Assim, quando se trata da doença em si, né? Essa doença, ela acomete isso por causa desta outra, do não funcionamento deste outro órgão e as coisas se misturam, por isso que o cuidado com a nossa saúde, é claro que a gente exagera nesse sentido, mas assim, ele precisa de fato estar em primeiro lugar, não é? Você coordenar de fato como que você se preocupa com você, com o seu estado de saúde, até para cuidar das outras pessoas também. Então, enquanto eu estou te ouvindo, eu fico impressionado porque toda segunda-feira, quando o Frei Rinaldo está aqui, eu fico impressionado o quanto ele cresce com todas essas coisas, porque são muitas informações de vocês profissionais que nos ajudam muito, porque a gente vai entendendo, puxa vida, de coisas simples que a gente pode cuidar, isso para evitar que isso seja uma doença um pouco mais grave. Bom saber de tudo isso, viu? A gente aprende mais, viu, padre? A gente aprende mais do que a gente passa. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Eu falo que é a mesma coisa quando a gente conversa com os pacientes, a gente aprende muito mais. A gente, com vocês,
isso estimula a gente a entender mais coisas. Isso. Então, a gente que aprende, na verdade. Não, a gente que aprende. Nós estamos aprendendo aqui, eu e todos vocês que estão em casa, tenho certeza disso. Olha, nós recebemos 2 perguntas, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, vamos apresentar, né? Então, você que fez a sua pergunta, ou se você quiser fazer a sua pergunta, pode ligar para a gente aqui, que a gente vai responder daqui a pouquinho. Eu só queria, antes de irmos para o intervalo, falar com você sobre a nossa campanha, que nós, desde o início de janeiro, nós começamos essa campanha aqui. Eu gosto muito dessa campanha, gostei muito pelo seguinte, vou te dar 2 justificativas para isso. A primeira para nós católicos que acreditamos na oração do Santo Terço, ela é de fato uma oração muito precisa e muito especial. Então o que nós queremos assim, juntar as 2 coisas, né? A sua oração, a nossa oração, e a gente diz assim, estamos unidos pelas contas do Santo Terço. E a primeira coisa é essa, é incentivar de fato com que a nossa espiritualidade seja de fato vivenciada. Eu aqui em Campinas, em Valinhos, e você aí onde quer que você esteja. O segundo momento e motivação, que para mim é muito especial também, você sabe que estamos construindo aqui a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que será um bem precioso para todos nós. E essa campanha vai nos ajudar nesta questão a continuar a construção dessa Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que só vai ser possível com a sua participação. Então, essa campanha do Santo Rosário funciona da seguinte maneira. Você que é sócio evangelizador recebeu um carnê que ele vai até dezembro deste ano. A cada 3 parcelas que você colabora e efetua a sua ajuda, a sua colaboração, você recebe 1/3. E na primeira, que vai ser agora em abril, você vai receber um porta-joias, e nesse porta-joias vai o primeiro terço dentro, tá bom? E aí você, até dezembro, você vai receber os 4 terços, que são os 4 mistérios que nós rezamos ao longo da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? A sua participação como sócio evangelizador é muito importante mesmo. E se você, por exemplo, olha, eu não sou sócio, mas eu gostaria de ajudar, então liga para a gente aqui que nós vamos te dar todas as informações necessárias para você. Esse carnê, como eu disse, são 12 parcelas e a cada 3 você recebe. Deixa eu mostrar, Diego, mostra aqui. A gente gosta de mostrar, a gente não vai mostrar os valores, lógico, mas nós temos aqui, para quem é moço, pode ser aqui, olha. Está vendo só o carnê? Claro que eu não vou colocar todas as questões aqui, mas para você ver, ó, tem um carnê, aí depois tem uma carta aqui, ó, do Padre Eduardo, uma carta não, minto, né, um bilhete aqui, dizendo para você da importância, né, da oração do Santo Terço e colocando também que a partir da sua participação, você está vendo aqui, primeiro nós temos essa aqui, né, isso, depois temos esta, quando o Padre Eduardo diz assim, olha, você ajudando, você acelera junto conosco e aqui, quando a gente coloca, ó, veja bem, de fato você vai colocar as suas intenções todas especiais para esse momento da nossa construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas. Então fica aí o nosso apelo a você que é sócio evangelizador, você que não é sócio evangelizador, ligue para a gente e todas as dúvidas vão ser esclarecidas. 0 operadora 19 3871 9620. Intervalo aqui é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta para mais coisas sobre o fígado para você. Até daqui a pouco.